No Brasil, a nossa pirâmide ela é inversa, ela é muito de cima para baixo. A gente ainda espera o governo decidir. Sempre que alguém me pergunta qual é a lei sobre beber cerveja na rua nos Estados Unidos, a resposta é sempre a mesma, depende. Do estado. Não adianta eu falar que pode, não pode. Você precisa ter colete. Mas nesse aspecto histórico, por que os americanos prosperaram tão mais do que os brasileiros, no final das contas? Eu acho que é do início. Da colonização. A genética, a espiral do DNA americano é muito diferente. Então, assim, por mais que somos dois países, né, colonizados, digamos assim, os Estados Unidos eles já nasceram com 13 países independentes, né? As 13 colônias muito independentes, com a sua própria moeda, suas próprias leis, os seus próprios acordos comerciais com outros países até. Então, quando aconteceu a Revolução Americana, essa genética não foi abandonada. Muito pelo contrário. O primeiro desenho da Constituição Americana, que foram os artigos da Confederação, foi um desastre, porque colocava um poder muito grande, um poder federal muito grande. E aí as 13 colônias, né, falaram, vocês estão malucos que a gente vai assinar isso aqui. Então precisou sentar de novo na Filadélfia, os pais fundadores, sentar de novo. Então tá, como nós vamos desenhar isso aqui? Desenhar uma nova Constituição e mesmo assim, dentro da nova Constituição, que até então eles chegaram a um acordo ali, ainda precisou passar o Bill of Rights, né? Os 10 Bill of Rights, porque os estados, Virgínia, Nova York, falaram, bom, está tirando demais a autonomia dos estados aqui, então isso aqui a gente não quer, não. Nós brigamos pela Revolução, porque eles poderiam muito bem ter falado no meio da Revolução, olha, vocês acham que vocês vão lá ganhar dos britânicos? Vai lá então, vai lá, boa sorte. Então eles precisaram entrar num consenso primeiro, achar os pontos em comum, porque eles já eram muito diferentes, né? A própria liberdade de religião, tudo era muito diferente nas 13 colônias. Então eles nasceram já com esse propósito de usar as suas riquezas locais da maneira que eles muito bem entendessem. Então, não tem um governo federal, não tem Washington falando, Oklahoma, você não pode fazer isso. Oklahoma fala, posso sim. Então, acho que a diferença é essa. A nossa pirâmide aqui, nós fomos construídos de cima para baixo e eles de baixo para cima, né? Tanto é que quando o Joe Biden entrou, eu falo muito com os meus alunos do meu curso, quando o Joe Biden entrou esse ano, em 72 horas ele assinou mais ordens executivas do que os últimos 3 presidentes combined, juntos. E aí o que aconteceu? Quando as ordens começaram a cair no sistema de filtro, né? Elas não chegaram em muitos condados, em muitos estados, porque os estados eles passaram legislações estaduais para se blindar das ordens draconianas, né, de Joe Biden. Então, eu acho que a grande diferença é essa, no nascimento das nações, porque aqui no Brasil a nossa pirâmide ela é inversa, ela é muito de cima para baixo. A gente ainda espera o governo decidir, espera leis ambientais. Então, sempre que alguém me pergunta qual é a lei sobre beber cerveja na rua nos Estados Unidos, a resposta é sempre a mesma, depende. Do estado. Não adianta eu falar que pode, não pode. Você precisa ter coleira para passear com seu cachorro na rua? Depende do estado. Então, a mesma coisa é para investimento, para empreendedorismo, para leis ambientais. Não, uma coisa que eu escuto muito lá é quando a gente fala sobre imposto sobre heranças aqui no Brasil. Aí o pessoal fala, mas nos Estados Unidos é tal taxa. Não é, porque cada estado tem uma taxa diferente e com isenções gigantescas às vezes, o pessoal fala como se fosse uma coisa só. Mas é legal a Ana Paula falar disso, de ser cada estado de um jeito, né, e tal, que quando a gente esteve na Suíça, já que a gente está comparando os dois países, os 3, né, a Suíça, a gente os pode Estados falar de Unidos vários outros e a final, gente, né? Quando a gente esteve na Suíça, a gente começou a conversar com um cara, né, um que estava fazendo, um cara que morava na Suíça, e aí... o termo é suíço. Mas, por favor, só dando Não, é que eu ia falar que ele estava...
Ele tava levando a gente lá no... Não o sei o que guia? Era guia, isso. Eu tinha perdido a palavra. E aí o Bruno perguntou, você sabe o nome do presidente? E aí ele falou, não, ninguém sabe. É porque lá é uma espécie de... O poder é muito dividido. É muito mais dividido que os Estados Unidos, inclusive, só que lá é muito menor, né? Não digo que é mais dividido. Alemã, francesa, italiana, a própria população. Culturas diferentes, línguas muito diferentes. diferente. Pra gente é muito estranho. São 4 idiomas oficiais. Eles falam o suíço, eles falam italiano. Aliás, suíço não, eles falam francês, eles falam italiano, eles falam alemão. Suíço, e tem um outro idioma romanche, acho que é esse. Que o suíço, tipo na verdade, até existe, porque é o alemão suíço, né? Que é ligeiramente diferente. O francês também é ligeiramente diferente. Tem algumas coisas, assim, que consegui perceber. Tipo, por exemplo, 60 em francês normal, eles fazem a conta, né? 20 mais 20. Exato. E na Suíça é 60 mesmo. Tem uns 60. Que faz muito mais sentido. Porque eles são suíços e eles são eficientes. Você fala suíço? Não, eu falo francês. Ah, tá. Un peu. Não, eu ia buscar aqui, mas se eu não me engano... É só que eu sei. Je sais. O que você tá buscando, amor? O número de cantões que a Suíça é dividida. cantões. Eu fui patrocinada pela SWOT uma vez e a matriz da SWOT é na Suíça, né? Claro. E eu fiquei muito amiga, né, de uma das diretoras de marketing da SWOT e ela falava 300 línguas. E ela conversava com todo mundo. Como se fosse uma coisa super normal, Não, né? E trocava, assim, e às vezes tinha um outro diretor que trabalhava com ela, e ela falava em alemão com ele respondia em francês para ela, e eles conversavam assim... E a cabeça do outro lado explodindo. E a gente, assim... Que doideira. Mas tem um ponto bem interessante sobre isso. Você falou que eles são mais divididos que os americanos. Eu não sei, né? Como é que funciona certinho lá. Mas a Suíça, daquele tamanho do Rio de Janeiro mais ou menos, ela é dividida em 26 cantões independentes. E os Estados Unidos, uma vez você até falou comigo que o que salva eles muitas vezes é o federalismo, né? Porque são 50 estados, 51, né? 50 mais DC. Aí acabam sendo 51 estados onde as coisas são diferentes. E aí o que me veio na cabeça é aquela máxima do Friedrich Hayek. Tem que criar um momento Hayek aqui pro podcast, mas é sempre a mesma frase. De que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. De que não adianta uma cabeça, por melhor que seja, ou um grupo pequeno de cabeças tentar fazer um planejamento central, ainda mais para uma coisa tão grande quanto um país de proporções continentais como é o Brasil. Na Suíça, se fosse um planejamento central, talvez não fosse tão bom quanto toda essa independência que eles têm. E nos Estados Unidos é um país muito grande, mas com muita independência e com muita liberdade.